Bom dia, gente. Tudo certo? Vamos lá, nós estamos trabalhando com um módulo aí de tudo sobre sistemas e a importância da tecnologia da informação. Essa matéria que nós estamos, que é o livro número 4, certo? Livro número 4. Eu passei na aula passada o exercício do módulo que nós vimos, o aula número 3, aula 3, certo? O que a gente viu na aula 3? Qual foi o tema da aula 3? Se vocês observarem aí, o módulo, essa aula 3 é bem extensa, né? Nós falamos de indo um pouco além, temos alguns recursos avançados, né, de sistema. E falamos da parte de Unix e de Linux. Esses dois importantes desse sistema operacional e até chegar lá no sistema Android, que é a mesma base, né? A mesma base do próprio Linux. Então, nós falamos desse assunto tão importante na aula passada. Eu passei 10 exercícios, página 112, 113, 114, certo? Todo mundo conseguiu fazer? Tem alguém que tem alguma pergunta sobre essas perguntas aí? Se teve alguma dúvida na hora de fazer? Nenhuma? Tranquilo, então. Só dar uma... Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do gerenciamento no Windows, certo? Gerenciamento no Windows. Nós vamos falar de algumas ferramentas que são importantes dentro do sistema operacional Windows, certo? Então, esse capítulo aí que a gente vai estar falando, que é a aula número 4, vai falar desse tema, o gerenciamento. Ele começa a falar de um sistema muito importante, né? Principalmente na década de 70 e 80, que foi o MS-DOS. O MS-DOS, né? Ele até dá uma introdução sobre o que é o MS-DOS, né? O MS-DOS significa Disk Operation System, que é um sistema em português aí, né? É um sistema de definição genérica para o SO. O que é esse de opção genérica? Você precisava do MS-DOS, né? E ele até considerado um dos primeiros sistemas operacionais, tá?
Ele é considerado o primeiro sistema operacional. Que podia ser instalado em disco, né? Quando essa possibilidade surgiu, entre as décadas de 70 e 80, foi onde se iniciou. Sem dúvida, a versão mais famosa é a que faz com que a Microsoft se tornasse uma das empresas mais importantes na área de tecnologia. O MS-DOS, fornecido inicialmente para a IBM PCs. Foi a IBM que lançou o MS-DOS, esse sistema operacional, considerado sistema operacional. Além do MS-DOS, podemos citar também a Apple DOS e o ProDOS da Apple e o FreeDOS, que é Open Source. Open Source a gente já falou o que é o Open Source. Que o Open Source ele é uma definição de software livre, né? O Open Source. Open Source é isso. Então, o MS-DOS ele é fundamental, né? E foi muito mais, né? Lá nos anos 70 e 80. Porque para você mexer e trabalhar com informática, era assim imprescindível conhecer o MS-DOS. Daí que vem algumas teorias, né, que até se utiliza hoje em dia, de que a informática era difícil, né? Ficou por algumas décadas, né, essa teoria, porque o MS-DOS ele é comando, né? Ele é comando. Ele não hoje em dia. E hoje em dia, como é que tá o MS-DOS? Ele não está extinto, não. Você ainda consegue utilizar o MS-DOS. Ele está incorporado. Professor, qual página do livro? Incorporado é quando o aplicativo ele vem instalado, você não precisa instalar, ele já vem dentro do sistema operacional. Então, isso que é essa opção de incorporado. Então, existe uma série de aplicativos, né? Então, o MS-DOS hoje em dia, ele está ali, você pode usar ele, né? Existe o ambiente gráfico, existe o DOS também dentro do Windows. Lá no Windows 98, né? Década de foi lançado lá, né? Ele precisava do MS-DOS para instalar. Eu quero instalar um sistema, precisava primeiro entrar pelo MS-DOS, dar alguns comandos lá em DOS. Depois que você desse esses comandos, ele até cita alguns arquivos na página 119, olha lá. Boot Record, IBM BIOS, command.com, são alguns arquivos que executavam, né, determinadas tarefas, determinadas funções, e automaticamente você comando. O que é comando? É uma palavra que eu digito, onde ela vai executar uma determinada função. Então, o MS-DOS utilizava esses 4 tipos de arquivos, basicamente. Professor, qual página do livro? E executar as tarefas que eram necessárias. O Windows surgiu, né, timidamente, né? Timidamente como um gerenciador de janelas. Ele começou como sendo um aplicativo para DOS, né? Entendeu?
ele era um aplicativo para DOS no começo. Ele é um aplicativo dentro do DOS. Isso se inverteu hoje em dia, né? Hoje em dia isso se inverteu completamente. Porque agora o DOS que é um aplicativo do Windows. Antigamente era o contrário. Era o Windows que era um aplicativo do DOS. Para você ver como que isso mudou, né? Completamente. Então, o Windows começou dessa forma, né? Um aplicativinho ali dentro do... E aí eles foram evoluindo, a empresa foi evoluindo até ele realmente se tornar um sistema completo, como a gente conhece hoje em dia. Então, ele surgiu lá, né, até foi um dos primeiros Windows que foi criado, foi o Windows 95. Então, ele foi criado em 1995, o primeiro sistema operacional, e deixou a ser o centro do sistema. Passou a ser focado o Windows, né? Então, se iniciou a parte de sistemas, ser um sistema em Windows 95. Então, primeiro lá, o Windows foi criado, começou a ser trabalhado no Windows. Antiga IBM, hoje Microsoft, né? Uma das coisas que eu acho muito eles realmente souberam vender o produto, né? Divulgar, não só vender, mas divulgar. A Microsoft usou algumas coisas bem difíceis, né? Tanto é que teve lá os seus problemas, mas mas é o que é hoje, né? Então a divulgação dele, o marketing lá foi muito maior do que as outras empresas, né? A Apple mesmo, por exemplo, em determinado momento lá, se vocês tiverem a oportunidade de assistir os filmes que contam a história de Steve Jobs, né, do próprio Bill Gates, o Bill Gates teve um processo da Apple, que ele copiou, né, o sistema, e por ele ter copiado lá na época, ele levou um processo, perdeu o processo, né, milhões e milhões de dólares, o Steve Jobs ganhou do Bill Gates. E então a gente vê que essa história é tão importante conhecer, né? Falando de forma resumida, mas a gente vê essa história dos sistemas operacionais sendo a do Windows aí uma das mais interessantes. O Windows ele começou aí na versão 1.0, na verdade, né? Só que era um gerenciador de janela, né? Mas já existia esse termo aí de sistemas operacionais que precisava desse programa que fizesse a comunicação. O que é um sistema operacional? Ele faz comunicação, né? Da máquina com o usuário, faz a ponte.
e começou assim a ser atualizado até chegar no Windows 95. Antes do Windows 95, a gente já comentou que ele era um programinha dentro do MS-DOS, vamos dizer assim, né? Ele começou lá em 1985 com essa melhoria, né? Essa melhoria que aconteceu do MS-DOS. O Windows ele só surgiu mesmo que o MS-DOS foi evoluindo também, foi melhorando. Então, essas duas coisas trabalhavam em sincronia, juntas, né? Tá? Em 1990, teve uma das versões lá atualizadas do MS-DOS, que era o MS-DOS 3.0, né? Que o Windows não fez muito sucesso dentro dessa versão, né? Nessa época aí. Foi nessa versão que a Microsoft realmente ganhou o mercado, passou a ser conhecida, superando até então a líder de mercado, que era a Apple, que na versão 3.0 ainda não era um sistema operacional, continuava sendo apenas um gerenciador de janela. Então, em 1995 ainda, ele vem lá dos anos 80, o Windows, né, mas ainda sendo um programinha, um software que só trabalhava com janelas, né? Certo? E aí a gente vê que o grande boom mesmo, da grande explosão de conhecimento aí do Windows foi no ano de 1995. Não podemos esquecer que ele vem lá dos anos 80, mas sendo ainda um programa, né? E ele vai contar essa história, né? Ele vai falar aí do Windows 98. O Windows 98 eu gostei bastante, né? Instalei muito ele. A instalação lá nas primeiras versões eram bem difíceis de fazer, né? O Windows 95. E até os Windows anteriores, né, que era o gerenciador de janelas, acho que eu tenho a apostila até hoje lá dos cursos que eu fiz. Fiz o Windows 3.1 e que não era colorida ainda. Era aquelas telas em preto e branco. Eu tenho lá em casa. E aí o primeiro mesmo, assim, por que o Windows 95, quando ele foi criado, foi uma grande novidade, né? Uma das grandes tecnologias da época. Porque ele pegou uma coisa que a Apple estava já despontando e veio com janelas mais avançadas, vamos dizer assim. Para a época, isso era uma novidade muito grande, porque o que é o MS-DOS, né? Deixa eu dar um exemplo. A gente pegar o MS-DOS, gente, estão vendo minha tela aí, né? O MS-DOS, ele é esse aqui, ó. Deixa eu... Olha o MS-DOS aí. Então, a informática na época era uma tela escura desse jeito aí, ó. Tá vendo? Uma tela escura, onde você digitava os comandos aqui dentro. Entendeu? Era assim. Então, imagine, 2, 3 décadas, né? Mais ou menos, com essa tela, onde o que a pessoa-chave fez? Ela tinha que saber o comando, né? Eu tinha que saber o comando aqui, ó. Eu digitava tudo em inglês, né? Um comando e dava um enter, ele executava o que eu queria, né? Um comando e enter, ele fazia o que eu queria. Entendeu? Então, era isso, né? Então, era, para a época, as pessoas achavam
sim, muito difícil isso, né? Muito difícil. Então, tudo era dessa forma. Com o Windows, a evolução do Windows saiu fora dessa janela e veio interatividade. Veio cores, que é hoje, né? Janelas, né? Janelas. Janelinha, né? O que é janela? Janela é isso aqui, ó. Onde eu consigo flutuar a cor, né? Aí o mouse, surgiu o mouse, né? Então não existia o mouse. Surgiu o mouse aí, né? O mouse. O Windows vem com o mouse, né? E começou um grande marketing em cima disso, uma grande divulgação. E a Microsoft sempre tentando deixar a utilização do sistema de maneira mais fácil, sempre mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil para o usuário. E isso foi ganhando popularidade. E o grande marketing é criar um computador pessoal que a pessoa consiga usar de maneira simples, objetiva e eficaz. Tanto é que a informática ainda trilha esse caminho. Sempre são criadas aplicações, softwares engenhados com o objetivo de deixar sempre mais fácil. A Microsoft fez isso, né? E ela continua fazendo isso. Então, vem lá, Windows 95, 98. Ao 98, eu gostava. A única coisa, assim, que era um pouco mais chata era a instalação. Porque você tinha que colocar um disquete, tinha que colocar uma peça igual essa aqui, ó. Fiz muita instalação. Porque, para a época lá, os computadores precisavam do sistema, né? Como hoje em dia, né? Também. Então, você primeiro inseria o disquete no drive, depois que você inseria o disquete, você tinha que acessar o disquete pelo MS-DOS. Disquete, gente, disquete, deixa eu mostrar para vocês. O disquete é esse aqui, ó. Eu usava esse disquete aqui na época. Disquete de 3 polegadas e meio. É isso aí, ó. Então, eu tinha que inserir um disquete desse, ó. Existia um drive. Esse grande eu cheguei a utilizar, né? É bem mais antigo, mas eu usava esse de 3 polegadas, esse aqui, ó. Esse é de 3 polegadas. O disquete, o que é o disquete? O disquete é o meio de armazenamento, gente. Entendeu? É o meio de armazenamento igual um pendrive. Tem um pendrive aqui, igual um pendrive. Então, na época lá, até tinha alguns amigos na época, eu instalava, né, nas máquinas dos meus amigos. Estava começando lá na época. Então, o pendrive ele é parecido com o disquete. Para que serve o disquete? O disquete serve para você guardar informações. Então, aí dentro eu tinha alguns arquivos do... Então, é o pendrive. O disquete é a mesma coisa. O disquete não consigo guardar... O pendrive eu não consigo gravar informações aqui dentro, né? Porque era uma foto, vou colocar aqui. Então, no disquete tinha que colocar os arquivos do MS-DOS, alguns arquivos, para você poder particionar e formatar. Essas duas coisas. Então, se fazia a partição e formatação, que faz parte da instalação, e depois você colocava o sistema, né? Então é dessa forma que acontecia. Então, esse disquete aqui eu usava para fazer instalação. Então, eu pegava e eu tinha que inserir primeiro o disquete,
depois que inserisse o disquete, eu tinha que fazer toda a formatação e a partição pelo disquete, depois ele pediu o CD, aí que eu entrava com o CD. Eu usei muito isso aqui para instalar o Windows 98. Depois do Windows 98, algumas versões foram atualizando as versões lá, e aí não precisava mais do disquete, o disquete foi saindo de linha. O disquete ele era inserido nessa peça aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Essa peça aqui, você inseria ele, e ele tinha um tamanho de 1 mega, 1,33 mega. Até daí foi saindo de linha esse drive, né? Aqui você colocava o disquete, para você ler o disquete lá e abrir os dados que estavam dentro do disquete, né? Aí houve uma atualização, né? Alguns sistemas, uns que veio, uma grande promessa lá foi o Windows ME. O Windows ME. O Windows ME já não precisava de disquete mais, tá? Que foi o Windows ME, que era o tal de Millennium, né? Aí, era essa a aparência dele. Esse era o logotipo dele, o Windows Edition Millennium. Foi um dos sistemas operacionais. Essa era a aparência dele, do Windows Millennium. Essa era a aparência. Assim, gente, esse sistema era horrível, tá? Travava muito, não deu muito certo. A Microsoft em si, ela sempre faz assim um sistema que não dá certo, é uma negação. E aí depois ele fica com duas atualizações e na terceira eles lançam um bom. Então, o software, esse mundo de criação de aplicativo, criação de software, seja sistema ou não, ele é assim, tá? O software tem que ser atualizado. E tem empresas que utilizam em ano em ano, né? Tem aplicativo que atualiza mensalmente, varia, né? Varia muito. A Microsoft e esse ME não deu certo, tá? Que é o Millennium, né? Com ele aí, com o ME, foi um dos mais populares. Tiveram outros aí, mas o que mais eles apostaram na época. Não deu muito certo, né? Ele ainda tinha separação de sistema para... Aí evoluiu a questão de personal computer, que era o computador pessoal, e eles começaram a fazer uma divisão. Sistemas para rede, para empresas, sistema para pessoas pessoal, casa. Que aí começou uma explosão de compra de computadores, né? Computador em casa e tal, né? Anos 90, surgiu a internet no Brasil, ainda é escada, mas é uma grande novidade, né? Todo mundo queria ter essa nova tecnologia. O que é isso? Como faz, né? Era muito lenta, mas aí começou nos anos 90 aqui. E aí, né, muitos computadores sendo vendidos nessa época. E, sendo assim, apesar disso, o Windows Millennium não durou muito tempo, né? Eu até tenho CD dele até hoje, né? O Windows Millennium. Até um tempo atrás eu instalei para relembrar, né? Os velhos tempos.
Mas travava, não era legal, tinha muitos problemas. Depois, então, veio Windows 95, 95, ME. Surgiram algumas versões para a rede, Windows 2000, Server, Windows 2000 aí, juntamente aí, né? E aí, veio um aí que realmente foi bom. Nesse intervalo, teve um aí até, a gente vai até falar também que não deu certo. Aí surgiu o XP. XP foi um dos, assim, bem comparar, muito bom. Até melhor, acho o XP melhor que o 98. Tá? O Windows ME não deu certo mesmo, mas o XP deu certo. Deu certo, foi legal, né? Instalação muito fácil, né? Fazia já tudo dentro dele e muito bom. Depois do XP, veio um chamado Vista, Windows Vista. Windows Vista, muito ruim, né? Eles voltaram àquela tática, né? De criar um sistema bom, criar um ruim ou dois ruins, ou às vezes três, e na quarta lançar o bom. O Vista, que perca de tempo eles fizeram aquilo, né? A Microsoft fez, mas não deu certo, né? Eu tinha até no notebook meu, né? Não era compatível a nada, né? Eles criaram um recurso de segurança, tudo que você instalar, ele tinha que permitir. Nossa, horrível. Usuários não aceitaram, não gostaram e tal, né? E não houve aceitação. Depois dele aí, eles viram que realmente não deu certo. E aí começou assim já a era aí dos smartphones, tal, uma grande explosão de compra de celular, né? De smartphones. E smartphone para cá, para lá, né? E eles tiveram até foi a época que a Microsoft criou um smartphone, também não deu certo esse smartphone, e criou o Windows Phone também, né? O Windows Phone foi um dos sistemas operacionais para celular, especificamente para celular. Eu até vi, assim, achava que era uma área que eles iam investir, mas não pararam, não deu certo. E aí eles vieram com um sistema, eles desistiram do Windows Phone, até lá da parceria que eles fizeram com algumas empresas de smartphone, e aí eles criaram um sistema, um sistema para computador mesmo, e para notebook, que utilizava recursos dos smartphones. Foi o Windows 8. Houve muita reclamação, né? Eles tentaram juntar as duas coisas, mas não deu certo. O Windows 8, né? E não tinha menu, não era igual aqui, ó. Não era assim, ó, que era o Windows 8. Deixa eu só mostrar a aparência para vocês. O Windows 8. Ah lá, o Windows 8 é isso aí. Ele tinha um menu igual do celular, tá vendo aqui, ó? Esse é o Start. Todos os sistemas tinham várias versões. Windows 8, Start, Profissional. Aí, ele era assim, ele lembrava uma tela de celular, tá vendo? Eles tentaram juntar. Existia o menu, mas era assim. Então, quem entrava no Windows 8 tinha uma tela parecida do smartphone. Smartphone não é assim, ó? Olha o meu aqui, ó. Ah, quando você entra, ele tem os ícones, né? Então, eles tentaram. Não deu certo. Muita gente
não gostou. Aqui nesse acho que ainda até tem algumas máquinas que a gente faz assistência, tem esse Windows 8. O Windows 8 não foi bem aceito. Não. Aí eles meio que viram que o mercado era grande de smartphone, mas viram que não aceitaram muito bem, né? O Windows 8. Aí eles lançaram uma atualização, que foi esse aqui, ó, o Windows 8.1. Foi uma atualização do 8. Eles deram uma insistida, né? Teve uma tal resistência, houve uma atualização do 8 para o 8.1. Também não mudou drasticamente, não, né? Uma mudança bem pequena, né? Não ficou legal. Muitas não foi bom também, né? Claro que ele era muito, o Windows 8, 8.1, ele era muito melhor aquelas drásticos problemas de sistemas que aconteciam naquelas versões mais antigas, do Windows ME, do Windows Vista, né? Não era aquela coisa ruim lá, né? Mas não houve tanta aceitação. Não houve tanta aceitação. E aí eles resolveram vir para essa versão até que eu estou utilizando, que é o Windows 10, né? Que é essa que vocês estão vendo, que é o Windows 10. Até vou mostrar para vocês que é o Windows 10. Essa versão que eu estou usando, o Windows 10. Aí ela voltou totalmente lá para as coisas, para os recursos padrão, bem padrão ao XP lá. O XP ele era meio assim, né? Tinha área de trabalho, né? Que é essa área aqui, né? A área de trabalho. Ícones, ele voltou com os ícones. Quando inicia, ele já cai nessa área. A Microsoft, na verdade, ela sabe qual é a aparência do Windows que o usuário gosta. Ela já tem certeza disso. Ela só cria uma mudança de acordo com o mercado. Só quando o mercado não gosta, os clientes não gostam, ela muda. Ela muda e volta para o padrão. Claro que quando ela volta ao padrão lá do XP, lá do 98, ela não volta com aquela aparência. Ela deixa uma aparência mais, né, mais atual, né? Mas ela sabe o padrão. Outra coisa, assim, que não muda, que qualquer empresa, né? Ela procura deixar a essência. O Windows também é assim, tá? A Microsoft é assim. Ela não muda drasticamente. Aqueles recursos que são recursos primordiais do sistema vão mudar. Não muda, tá? Quem fez o Windows 98, igual eu comecei lá, na verdade, antes do Windows 95, eu fiz curso de Windows 3.0, né? Antes do Windows 95. Comecei, instalei o Windows 98, que o 95 ele foi lançado, mas ele não ficou muito tempo sendo utilizado. O Windows sempre é assim, né? Uma tecnologia meio que engole a outra, né? Meio que ofusca a outra. Claro que é a mesma empresa, né? Eles fazem isso proposital, mas o Windows 8.1 e o Windows 8, eles não eram assim tão ruim assim em relação ao sistema. Ele funcionava legal. A única coisa era esse padrão aqui, padrão de área de trabalho, de botão inicial aqui, né? De área de notificação, que é a área do relógio aqui, né? Que é o que o usuário gosta, é o que o cliente gosta, né? Eu esqueci de falar aqui de uma versão que deu muito certo também, entre o Vista. Eu até esqueci de falar dela. Entre o Vista
entre o Vista e o 8, e o 8 teve uma versão que foi muito boa, né? Eu esqueci de falar, instalei muito, né? Esqueci de falar dela. Uma versão ainda, uma das que deu muito certo, foi o Windows 7. A gente tem uma, duas... A gente tem mais máquinas com o Windows 7 que com o Windows 8. Pra você ver. E a maioria é 10 aqui, né? A gente tem mais máquinas com o Windows 7 do que com o Windows 8. Você vê que esse Windows 7 aqui, que ele veio antes do Windows 8, deu muito certo. O Windows 7 foi perfeito. O Windows 7 é uma maravilha, né? Uma das versões que eu mais gostei, né? Sinceramente falando, né? Instalei umas que eu mais instalei também, né? Foi um período aí que o Windows 7 foi bom, né? Então, ele veio do Windows Vista, foi uma catastrófico, né? O Windows Vista foi catastrófico, horrível. Eles rapidamente lançaram o Windows 7. O Windows 7 foi perfeito. O 7 foi... Aí, do 7, ele veio para o 8. O 8 já veio com essa aparência de celular, que muita gente não gostou muito, né? Que era uma tecnologia nova para a época, porque os smartphones, eles atualizaram para o Windows 8.1, né? E agora é o 10. Eu tinha esquecido do 7, hein? O 7, que foi um dos que eu mais gostei, né? Que é a aparência dele, o Windows 7. Vou mostrar para vocês aqui. Eu até tenho máquina que eles falam que ainda aí o Windows 7. Ah, ele mostra a aparência, que é essa aqui, ó. Ó. É bem Windows, tá vendo? A parte gráfica parece muito 10, né? Quem olha assim, ó, o botão inicial aqui, ó, no cantinho, a barra de tarefas, né? Aqui tá sem nenhum ícone, mas dá para você pôr ícone, área de notificação. Então é assim, uma versão muito boa foi essa do Windows 7. Instalei muito esse Windows 7. E a instalação ela era muito fácil também. Eu tenho CD, vários CDs ainda do Windows 7 que eu tenho em casa. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fala aí. Nós vamos falar de algumas ferramentas bem importantes do Windows, né? A primeira que a gente vai destacar aqui, depois dessa história do Windows aí, são as ferramentas de sistema. Por exemplo, a primeira que a gente vai ver é o usuário, a famosa conta. Né? O que é conta? Conta é toda vez que eu ligo a máquina, ele vai exigir que você coloque o login e a senha. Tá? O login e a senha. Ele vai sempre exigir isso, né? Para você colocar o login e a senha. Esse login e senha seria essa conta que eu crio. Toda vez que você está instalando o Windows, ele vai pedir para você colocar um login e uma senha. O login é um nome, né? Por exemplo, quando você entra em uma empresa, né, assim, a primeira coisa que eles criam para você é esse login e essa senha, para você ter acesso, né? Acesso ao sistema, acesso ao computador, acesso à rede, vai te dar acesso a tudo.
Entendeu? Então, você precisa desse acesso. Então, é o login. Como que eu faço isso no Windows? Você vai ter que acessar um programa chamado painel de controle. Para vocês que são técnicos, que vão atuar muito no sistema operacional Windows, vocês precisam utilizar o painel de controle. Por quê? Por quê? Porque o painel de controle ele vai fazer a administração do sistema. O painel de controle tem várias maneiras de acessar. Eu posso vir aqui, ó, e escrever, ó, painel. Esse é o painel de controle. Ele é um aplicativo, né? Ele é um programa que, quando você instala o Windows, todo o sistema operacional Windows tem um painel de controle. Desde lá do Windows 95, né, que foi a primeira versão mesmo próxima desse ambiente que a gente tem, já existia o painel de controle. A conta que fala, de hoje eu estou falando isso, na página 123. Quem quiser acompanhar, está lá na página 123. Então, dá uma olhada lá na página 123, que lá na página 123, eu estou me fundamentando lá. Ó, então, deu para entender? Então, eu posso vir no iniciar, escrever, ó, painel de controle. Painel de controle, eu controlo tudo. O que eu posso fazer? Criar uma conta de usuário, que é isso que eu expliquei. Instalar um programa, desinstalar um programa, né? Então, eu tenho um programa lá, eu quero tirar ele. Eu posso vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Acho que todo mundo tá vendo a minha tela aí, né? Ó, programas e recursos. Se eu vier aqui, ó, aqui, alguém falar alguma coisa? Pode falar. Abrir o microfone. Ó, então aqui eu consigo desinstalar todos os programas que tem. Tá vendo? O tanto de programa que tem esse computador. Os programas da aula, né? Aula de informática que tem aqui, ó. Programa de games, tem aula de games aqui também. E alguns programas de sistema. Aí, mas eu consigo tirar. Qualquer um que eu clicar, só que você vai ter que estar na conta administrativa. Na conta de administrativo. Então eu consigo desinstalar. Então, não é qualquer pessoa que consegue entrar aqui e desinstalar. Se você tiver uma conta que não é uma conta comum, que não é, ADM, aí, ele não consegue apagar. Tá? Então, eu consigo desinstalar. A conta que eu estou falando é aqui, ó. Contas de usuário. Quando eu vier aqui, eu consigo criar usuários. Quantos usuários eu tenho? Eu tenho esse usuário chamado Microcamp. É uma conta administrativa. E eu tenho uma outra conta chamada Aluno. Todos os computadores aqui na escola têm essas duas contas, normalmente. A conta Aluno e a conta Microcamp. Entendeu? Mas eu consigo criar a conta que eu quiser. Só clicar aqui, ó. Adicionar um novo usuário. Eu posso adicionar. Tem empresas que eles criam esse usuário não local. Esse local, o que eu estou querendo dizer? O usuário local é o usuário para essa máquina. Essa máquina aqui. Entendeu? Na empresa é criado uma conta para você utilizar a rede da empresa. Tem empresa que
que é uma rede só. Rede para você se comunicar, né? Quer enviar um e-mail, quer enviar um comunicado para o setor. Não precisa ir até o setor, né? Existe uma rede que comunica. Igual a internet, né? A internet não é uma rede mundial de micros. Posso mandar uma mensagem que esteja lá na Europa, que esteja lá na Ásia, que esteja lá nos Estados Unidos, lá em Cuba, lá no México, né? Então, eu consigo enviar. A rede é isso. A rede é isso. Eu consigo usar. Agora, esse usuário local é um usuário que eu crio para a máquina. Entendeu? Então, um usuário para essa máquina. Entendeu? Todos os computadores aqui é assim. Existe um... Tá vendo aqui embaixo? Está escrito conta local inicial, protegido por senha. Essa aluno está assim. Agora, a microcamp aqui, ó, tá escrito conta local administrativo. Por que que essa conta tá assim? Ela tá assim porque essa conta ela administra todas as outras contas. Por exemplo, se eu entrar pela conta aluno, eu não consigo desinstalar as coisas, mexer em coisas importantes, entendeu? Então a máquina normalmente vai ser assim. As redes também, tá? De empresa. Não é todo mundo que vai poder mexer em coisa desse sistema, desinstalar programas. Não, imagine, qualquer usuário lá apagar a informação. Então, normalmente é para o administrador, é quem é o técnico lá que mexe na rede, sabe os programas que tem que ter instalado, né? Tem setores dentro da empresa que utilizam alguns programas específicos. Setor de cobrança, setor de vendas. Existem alguns programas que têm que ser instalados. Né? É um trabalho bem minucioso. Então, você não pode deixar qualquer usuário fazer tudo. Então, o usuário vai poder ligar a máquina, acessar o Windows, abrir os programas. Agora, desinstalar programa, ele precisa, não. Para ele desinstalar, vai ter que chamar o técnico, chamar você, para você fazer. Porque você vai ter senha de acesso, você vai saber, né, as diretrizes, saber, normalmente, o que fazer, quais os programas. Então, eu consigo criar. Se eu clicar aqui, ó, adicionar um novo usuário, ele vai me perguntar, ó, tá? Que aí você na base 123, 124, 125, 126, 127, finaliza na 128. Então eu venho aqui, ó, observe que eu tenho duas contas só. Vou só criar, ó, aqui, ó, posso criar terceira, quarta, quinta, quantidade de conta que eu quero, tá? Eu venho aqui, ó, ele vai me perguntar, adicionar um membro da família? Adicionar outra pessoa a este PC? É isso que eu quero. Ele vai perguntar, você quer... Essa parte que muita gente se confunde, tá? Tem que prestar atenção nessa etapa. Porque nessa etapa, muita gente faz erro. Que aqui, o Windows 10, na verdade, começou lá no Windows 7. Começou esse aqui, né? No Windows 8, muito mais isso. De você criar um e-mail. Tá? Você pode colocar um e-mail e aí se sincronizar o e-mail, né? Usar o e-mail para se comunicar. Mas, no meu caso aqui, eu não quero usar isso. Então, eu venho aqui, ó. Eu não quero usar o e-mail. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Não tem informações de entrada. Clica aqui. Ele vai carregar. Tem muita gente que se confunde nessa parte. Ele te pede de novo. Coloca o e-mail. Aí, eu não quero um e-mail. Então, vem aqui, ó, adicionar um usuário sem uma conta Microsoft. Eu venho aqui,
Quando eu fizer isso, aí sim, ele aparece para colocar um nome. Eu posso colocar um nome, vamos colocar o meu nome, por exemplo. Eu posso criar uma senha, se eu quiser. Colocar 1, 2, 3. Posso colocar, como posso não colocar. E avançar. Criei já. Criei a conta. Ó, criei a conta local. Olha lá, apareceu a minha aí. Olha lá. Aqui, né? Ó, eu tenho a microcamp que tinha, eu tenho aluno e eu tenho agora Moisés. Deu para entender? Então, eu crio conta. Onde aparece? Quando eu ligo a máquina, eu liguei o Windows, vai aparecer essas 3 contas aí. Da mesma maneira que eu posso adicionar, posso apagar também, tá? Posso apagar. Quero apagar aquela conta lá. Aí eu venho aqui, ó. Gerenciar. Uma coisa aqui, alterar configurações de usuário. Eu venho em contas. Alterar. Excluir conta. Excluir conta. Aí ele pergunta, apagar todos os arquivos? Sim, excluir tudo. Excluir conta? Sim. Ele vai eliminar. E eliminou. Cadê? Moisés apagou. Tá vendo? Isso está tudo escrito aí e definido nas páginas desde 123, 124, 125, 126, 127, 128. Até aí. Vocês entenderam, gente? Esse procedimento? Eu expliquei muito rápido. Entenderam? Estou muito quieto hoje. Tem gente dormindo aí? Tem gente dormindo. É possível? Entendeu, Fabrício? Felipe, Cauã? Tem alguém aí, não? Sim. Sim. Maria Luísa. Tinha mais gente, cadê? Renan. Ok? Ó, nós paramos na página 128. 128, tá bom? Nenhuma dúvida, então. Deu para entender tudo que eu falei? Então, nós paramos no livro 4, página 129, né? E onde a gente vai continuar. Tá? Nessa semana, vocês pelo menos vão ter uma semana de descanso. Né? Uma semana de descanso. Uma semana de... sem exercício. Eu não vou passar exercício essa semana. Lembrando que eu passei um lá, muitas pessoas não me enviaram, hein? Muitas pessoas não me enviaram. Então, faça os exercícios. Tá lá no grupo, tudo eu coloco no grupo, tá? Se tem alguma dúvida de algum exercício que não foi feito, vai baixando as mensagens lá, vocês vão encontrar. O último que eu passei foi da 112, né? 112, 113, 114. Essa videoaula eu vou gravar ela, aí você pode assistir de novo, se tiver dúvida, assiste de novo, não volta o vídeo, não entendeu. Esse é o objetivo aí, tá bom? Outra coisa aí que vocês podem fazer é se inscrever lá, tem um canal, não sei se vocês viram. O canal é bom que tem outras aulas, né? Matérias que vocês vão ver para frente, tem lá
no canal algumas aulas lá, e uma das mais importantes, tá? Tem algumas matérias da própria informática, que vocês podem ver, né? Aí, quem se interessar pode até fazer o curso de informática também, que é a parte de software, né? A gente tem aqui também o curso, ok? Eu dou aula também de hardware e de informática também. Então, pode se inscreva no canal, né? Tem um canal. Eu vou gravar essa aula lá, tá? Então, fica assim, tá bom? Boa semana para vocês. Aula que vem nós continuaremos a partir daqui, né? Estamos falando do tema aí, gerenciamento no Windows. Beleza? Eu vou ter que fazer a chamada depois, por causa que algumas pessoas saíram. Então, eu vou olhar lá na gravação para ver quem estava, saiu. Tá bom, gente? Boa semana para vocês. Vejam o vídeo aí que eu vou postar daqui a pouco no grupo aí. Tá bom? Reveja o vídeo. Tira suas dúvidas. Se tiver pergunta, me manda. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.